Atos dos Apóstolos, capítulo 1. De 6 até 11. Atos 1, de 6 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, em uma nuvem, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus, pela tua palavra que foi lida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e que o Senhor, ó Deus, nessa noite, fale conosco profundamente, através da tua palavra que é santa, através dessa palavra que transforma vidas e através dessa palavra que nos alimenta. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, discípulo do nosso Senhor Jesus, e ele relata, primeiro, os atos do nosso Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, e é o evangelho mais detalhado da vida do nosso Senhor Jesus, mostrando detalhes que os outros não têm, sobretudo sobre a vida de oração do nosso Senhor Jesus. O livro de Lucas mostra que em muitos momentos o Senhor Jesus orava. E aí, como já disse um grande pastor, se o Senhor Jesus precisava orar e orava, imagine a gente, não é verdade? Mostrando a vida de oração de Jesus. Então, Lucas escreve Atos dos Apóstolos também, agora relatando a ascensão do nosso Senhor Jesus, e depois os atos do Espírito Santo através desse povo escolhido por Jesus, que vai até os confins da terra. E você está vendo essa transição aqui logo no início do livro de Atos dos Apóstolos, na ascensão de Jesus, onde Jesus pede para esses discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos com o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Isso acontece no dia de Pentecostes. Pergunta: se você está com Jesus, sabe que é chegada a partida dele, e você tem uma chance de fazer uma pergunta para Jesus, que pergunta você faria? A última chance de estar com o Mestre, a última chance de falar alguma coisa para ele, o que você perguntaria para Jesus? Isso daqui é muito importante, porque esses discípulos, eles fazem uma pergunta para Jesus. Logo no versículo 6 nós lemos: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? É muito interessante que logo vem à nossa mente que os discípulos estão se referindo ao Jesus que eles achavam que deveria ser um Jesus guerreiro, o Jesus da linhagem de Davi,
aquele que levaria Israel ao grande trono físico, ou grande trono de armas no mundo, que derrotaria o grande império até então, que era Roma. Será que eles estão falando isso mesmo? Será que essa pergunta dos discípulos remete a um Jesus que governa Israel e derrotaria Roma? Até muitas pessoas dizem que quando Pedro nega Jesus, jurando que não o conhecia, alguns comentaristas dizem que ele nega tranquilamente porque Jesus o havia frustrado. Jesus que seria o comandante de guerras, Jesus que seria aquele comandante das armas, agora estava indo para a cruz, então Pedro o nega. Até faz sentido a lógica desse argumento, porque Pedro, ele não está com medo ali, ou possivelmente não está com medo, sendo que tempos antes, um monte de soldado vem prender Jesus, ele sozinho, armado, desembanha uma espada e corta a orelha de um soldado, tenta matar um soldado e corta a sua orelha, soldado Malco, como diz as Sagradas Escrituras. Então será que quando a gente lê esse texto está falando do reino terreno de Israel? Será que os discípulos ainda não tinham entendido que o reino de Israel seria físico? Será que eles ainda estavam confusos? Eu quero fazer uma caminhada com você pela Bíblia e pelo Novo Testamento para te mostrar algumas coisas para a gente chegar nessa resposta. Por que que a última pergunta dos discípulos, que poderia ser qualquer outra, aparentemente é uma pergunta assim, não tão bacana de fazer? Porque se fosse eu perguntaria a Jesus, eu estarei no céu com o Senhor já, alguma coisa? Você vai cuidar, você vai converter aquela pessoa da minha família? Como é que é o negócio? Você vai me curar? Você vai fazer o quê? Mas eles perguntam, será neste tempo que restaures o reino a Israel? Vamos pensar em alguns encontros do nosso Senhor Jesus, para a gente tentar chegar numa resposta aqui. O primeiro encontro que eu me lembro é o encontro com o centurião romano, Mateus 8. Um centurião, um famoso de guerras, indo até o Senhor Jesus e falando para ele, olha Senhor Jesus, o meu servo está em casa, de cama, e não consegue levantar, e o Senhor pode curá-lo. E ele fala assim, eu sou homem de toda autoridade, quando eu mando um soldado, ele vai, quando eu mando outro, ele também vai, e eu sei que o Senhor tem toda a autoridade. O Senhor Jesus então fala assim para os discípulos que estão à volta, digo-vos que nunca encontrei em Israel fé como desse centurião romano, e muitos virão do ocidente e do oriente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Muitos virão, muitos ainda virão. O segundo encontro que eu me lembro de Jesus é com o endemoniado. Todo mundo sabe desse encontro. E detalhe, olha só, nas 3 passagens ou 3 evangelhos que falam sobre o endemoniado, no evangelho de Mateus fala que são quantos? 2 endemoniados. Que coisa interessante, né, pastor? Mas o mesmo texto, falando 2, falando que era um endemoniado, e o outro falando que era 2, por que isso? Será que a Bíblia então errou? A Bíblia está errada? Olha, nós precisamos entender um princípio muito simples da Bíblia, que é o propósito pelo qual ela foi escrita, ou qual essa história foi escrita. E para nós, quando nós entendemos o propósito, poderia ser 1, 10 ou 50 endemoniados. O propósito da Bíblia, nessa passagem, é também falar sobre a libertação, que Jesus vem libertar, mas sobretudo, sobre a incredulidade do povo de Gadara. Você vai se lembrar que quando o Senhor Jesus permite que os demônios entrem numa manada de porcos, entra ali em quantos mil porcos? 2.000 porcos. Talvez o Senhor Jesus acabou com a economia da cidade.
Não ia ter mais bacon no Natal, não ia ter mais carne frita na próxima festa. Acabou com a economia de uma cidade toda. E no texto diz que absolutamente toda a cidade se reuniu para mandar Jesus embora. Mostrando sim a ênfase da incredulidade desse povo. Mas Jesus poderia ter feito alguma coisa, não poderia? Sim, ele poderia. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele fez alguma coisa? Não. Até por misericórdia. Mostra em Marcos e Lucas que o Senhor Jesus fala para aquele endemoniado: vai e prega em Decápolis, onde a cidade dele fazia uma das cidades das 10 de Decápolis. O Senhor ainda teve misericórdia daquele povo. Mas você vê assim o Senhor Jesus saindo. Senhor, por que o Senhor deixou aquele povo, a incredulidade deles? A Bíblia fala que o Senhor é o dono, aquele que tira as escamas dos nossos olhos. Por que o Senhor fez isso? O Senhor Jesus aparentemente não ligou para o povo de Decápolis. Mas um terceiro encontro, esse sim me chama a atenção. O encontro que está em Mateus 15, que fala do encontro de Jesus com a mulher cananeia. Esse encontro, ele é alvo de muitos debates entre teólogos. Porque olha só o que acontece. Partindo Jesus, diz o texto, ele vai para Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia clamava. Clamava, a ideia de desespero. Senhor, Kyrios. Ela fala, Senhor, filho de Davi, perceba. Ela reconhece que o Senhor Jesus é Senhor. Ela reconhece que ele é da linhagem de Davi. Tem compaixão de mim. Ela fala para o Senhor Jesus. Ele fala, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha, qualquer um que conhece minimamente o Senhor Jesus, assim que uma mulher viesse clamando, uma mãe, você sabe que Deus escuta a oração de você, mamãe, a sua oração. E ela vem, Senhor, reconhecendo a soberania de Cristo. Minha filha está endemoniada. O que o Senhor Jesus faz? Não liberta a menina. É assustadora essa história. Olha só, a história, ela continua, ele fala, não liberte. Jesus ainda fala assim. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus, por que o Senhor fez isso? Jesus aparentemente e novamente não está ligando para esse povo, ou para algumas pessoas, para uma mãe que tinha uma filha endemoniada. Essa mãe insistiu. Jesus dá a segunda resposta, dura. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Difícil ler esse texto e pensar na bondade de Jesus, na verdade. Muito difícil. Ela responde para Jesus sobre comer as migalhas e Jesus responde para ela, grande é a tua fé. E nesse momento a filha dela foi liberta. Mas o que eu quero enfatizar aqui para você é o Senhor Jesus aparentemente não dando atenção a algumas pessoas. Em João, mostra o discípulo André, interessante, sempre esse discípulo desconhecido, levando pessoas até Jesus. Em João, fala que ele leva os gregos até Jesus. Os gregos queriam ver Jesus, é como se fosse assim, os gregos queriam ver Jesus, eles falaram com André, e André seria o porta-voz ali para chegar até o mestre. O que acontece no texto? Jesus não dá nem atenção para eles. Mas Jesus, o que está acontecendo? Por que o Senhor Jesus não, ou aparentemente, não dá atenção para essas pessoas? Eu quero que você preste muita atenção nisso hoje. Porque você compreender isso traz uma mudança da visão bíblica total para você, dessa verdade bíblica. Por quê? O Senhor Jesus não
deu atenção para esse povo, ou não deu a devida atenção que a gente acha que Jesus deveria dar. Porque ele respondeu para uma mulher: olha, eu não vim senão para os da casa de Israel. Porque aqui a Bíblia mostra que Jesus ainda não era o rei dos gentios. E ele tinha um propósito muito claro com a vinda dele. Qual é o primeiro propósito da vida de Jesus? Eu vou colocar um texto bem chave para vocês aí, o texto de Isaías 49:6, que diz assim: sim, diz ele, pouco é seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Presta atenção. Esse texto, se você olhar o contexto, o Senhor está falando com o servo que seria Israel, e ali mostra que o verdadeiro israelita seria Jesus. O texto de Ezequiel 36 diz assim, só estou citando agora, 23 a 25, só um trecho deles. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós. Zacarias 9 diz assim: ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar em mar, desde o Eufrates até extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. O último que eu quero ler é Isaías 42:6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Pastor, por que Jesus aparentemente não deu tanta atenção para os gadarenos? Para a mulher cananita? Por que Jesus fez isso? Porque Jesus tinha um propósito inicial. O propósito inicial do nosso Senhor Jesus era restaurar Israel, ou restaurar as 12 tribos de Israel. Preste muita atenção nisso, que isso é muito importante. O primeiro propósito de Jesus era restaurar as 12 tribos de Israel. Depois que ele fizesse isso, lógico que isso vai acontecendo na história, e a gente vai desenvolvendo e tentando pegar esses pontos, aí sim o Senhor seria luz para os gentios, igual Simeão fala lá em Lucas 2, após o Senhor Jesus ser circuncidado, 33 dias depois, como dizia a lei de Levítico, o Senhor Jesus foi apresentado ao templo. Então Simeão pega e fala: agora eu já completei a minha carreira, os meus olhos viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Também a Bíblia diz que Paulo e Barnabé, lá em Atos 13, eles são escolhidos para serem luz aos gentios, mostrando a história se desenvolvendo em vários pontos, mas mostrando uma coisa importantíssima. A primeira missão do nosso Senhor Jesus era restaurar as 12 tribos de Israel. Lembra da pergunta que eles fizeram para Jesus? Senhor, será nesse tempo em que restaures o reino de Israel? O reino de Israel? Pergunto para vocês, será mesmo que os discípulos estavam apenas pensando num reino político? Eu acho que nessa altura eles já haviam entendido sobre o reino espiritual do Senhor. O Senhor Jesus, então, alcançaria as 12 tribos de Israel, depois alcançaria os gentios, e isso se estenderia até a sua volta. Pergunta: hoje o Senhor alcança as pessoas através de quem? Através de nós. Nós que já fomos alcançados,
Nós que já fazemos parte disso, que já foi completo pelo Senhor. E olha que mais interessante ainda. Às vezes pessoas trabalham o número de discípulos, 12, como o número estratégico do nosso Senhor Jesus, mas a primeira missão dele era restaurar as 12 tribos de Israel. Então ele escolhe 12 discípulos para iniciar a sua igreja. E assim a Bíblia vai desenvolvendo. E eu vou desenvolver um pouquinho mais com vocês sobre essa história, de como isso foi acontecendo no livro de Atos dos Apóstolos. Mas pausa um pouquinho aqui. Tem um povo específico, que Jesus deu muita atenção, que não era do povo judeu. Alguém chuta qual é esse povo? Certamente eu vou falar e vocês já vão pegar. O povo samaritano. O povo samaritano, o Jesus deu muita atenção. Vamos nos lembrar de alguns eventos com os samaritanos. Vamos nos lembrar. Primeiro deles, o texto do bom samaritano, do próprio Senhor Jesus, contando. Lembre-se comigo, um judeu quer pôr Jesus à prova, falando dos mandamentos. Então o Senhor conta aquela história de alguém que foi roubado, estava prostrado no chão, quase que morto, contando que passou pessoas, dos templos ali, uns judeus que estavam no templo ali, não ajudaram ele. E quem ajudou aquele rapaz? O samaritano, que pegou, cuidou das suas feridas, ainda o levou para um hotel assim, e deu 2 denários ali para cobrir as despesas, e ainda falou, olha, se ele tiver mais gastos, pode deixar que eu vou abençoá-lo. Jesus ainda pergunta para aquele judeu que queria colocá-lo à prova, quem obedeceu os mandamentos, quem amou o próximo, que a pergunta era, quem é o meu próximo, né? O judeu nem ousou falar do nome do samaritano. Ele falou assim, aquele que usou de misericórdia, de tanta rixa que eles tinham com os samaritanos. Mas Jesus, não. Segundo lugar, você conhece muito bem essa história, talvez você não lembra só desse detalhe. A história dos 10 leprosos. 10 leprosos vão até Jesus, pedindo para que ele tivesse compaixão. Jesus não os cura. Coisa interessante nesse texto. Jesus fala assim para eles, olha, vocês devem se apresentar ao sacerdote. E no caminho eles são curados. Esse é um detalhe muito interessante. E dos 10 leprosos, quantos voltam? Um leproso, diz o texto, que ele voltou dando glórias a Deus, para dar uma atenção para o Carlão aqui, Carlão, olha só o que a Bíblia diz, dando glórias a Deus em alta voz, não é em baixa voz, para todo mundo escutar, glórias a Deus em alta voz, e falou a Jesus, agradeceu a Jesus, Jesus falou, a tua fé te salvou. Detalhe, o texto é bem claro em dizer, Lucas 17, o versículo 16, que aquele leproso, o único que voltou era samaritano. E Jesus fala assim para ele, cadê os outros? Por que voltou só este estrangeiro para me agradecer? Olha só, a ênfase do Senhor Jesus no samaritano. E o último texto que eu só gostaria de comentar com vocês é o texto mais famoso dos samaritanos, que é o encontro de Jesus no poço com a mulher samaritana. Eles estavam em Sicar, diz a palavra do Senhor, e Jesus ali conversando com ela sobre a água que estavam com sede. Jesus pede água a ela, você sabe da história, eu não quero resumir de novo para você. Jesus fala para ela, quem beber dessa água, jamais terá sede, falando dele mesmo. Segundo detalhe do texto, o Senhor Jesus afirmando que a salvação vem dos judeus. Ela então conversa com Jesus sobre o local de adoração,
porque você e eu sabemos que os samaritanos fizeram um outro templo. Por isso que ela pergunta sobre o Monte Gerizim, para o Senhor Jesus. Aonde nós temos que adorar? É nesse monte ou naquele monte? E Jesus responde, já é tempo, ou já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E aquela mulher fala uma coisa muito interessante para Jesus. Ela conhecia as sagradas letras, ou ela conhecia a tradição oral. A hora que o Senhor Jesus fala que a salvação vem dos judeus, ela fala assim, é de lá mesmo que iria vir o Messias. E o Senhor Jesus então se revela, sou eu que falo contigo. Eles continuam falando, ele fala para ela que ela já teve 5 maridos e que o que ela estava não era marido dela, e ela reconhece que Jesus era um profeta, o enviado de Deus. Ela volta para a sua cidade, testemunha tudo que o Senhor Jesus fez. Queria só frisar esse termo para você. Ela testemunha tudo que o Senhor Jesus fez. Às vezes, nós ficamos inventando moda para falar de Jesus para as pessoas e tudo que elas precisam ver é uma mudança em nossas vidas. O problema é que elas estão enxergando em nós, crentes, muitas vezes, pessoas piores do que os que não se dizem crentes. Perceba, é só Jesus na causa mesmo, e é só Ele na causa, mas glória a Ele. Mas tenha santa paciência, né? Testemunho, o testemunho dela. E testemunho aqui na Bíblia não é esse testemunho da igreja que passa o microfone e conta o testemunho. Não, é vida que fala, vida que vive, tudo misturado, todo dia, segunda. O testemunho dela fez aqueles homens reconhecerem o Senhor Jesus, e muitos creram no Senhor Jesus, diz o texto. Depois o texto fala mais um detalhe, que Jesus, amava esse povo que ficou 2 dias com eles, 2 dias. E ali, nesses 2 dias com eles, João 4, de 1 a 42, fala que eles reconhecem que Jesus é o Salvador, e o texto diz assim, agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Perceba que Jesus deu uma ênfase para os samaritanos. Por quê? Por que o Senhor Jesus deu uma ênfase para os samaritanos, mais do que para os gregos, mais do que para os cananitas, mais do que para outras pessoas? E aqui eu quero falar, ele sim enfatizou, a Bíblia mostra isso. Quem eram os samaritanos? Após o reinado do rei Salomão, o reino se divide em 2, com Jeroboão e Roboão. Reino do norte e reino do sul, reino de Israel. O Israel do norte continuou como nome conhecido como Israel, e a capital era Samaria. O reino de Israel do sul, o reino de Judá, fica com a capital Jerusalém, onde tinha o templo de Jerusalém. Diz as Sagradas Escrituras que o reino do norte teve reis maus, não retos perante o Senhor. E quando a Bíblia diz assim, é simples. Teve reis idólatras, que trocaram o Senhor por outras coisas. O Senhor, em sua justiça, então, permite, ou muitas vezes o Senhor mesmo leva o povo para ir para o cativeiro. Mas os assírios dominam, destroem o resto que existe, o reino do norte, depois de muito tempo. O povo judeu que ficou ali, o que começou a fazer, ou já estava fazendo antes? Começou a adorar deuses pagãos. Começou a ter casamentos mistos, que a Bíblia chama. Casamento de quem adora um Deus com outra pessoa que adora outro Deus, coisa que é abominação para o nosso Senhor. Eles começaram a se afastar de Yahvé. Eles até depois de um tempo construíram um templo para copiar Jerusalém. Por isso essa samaritana perguntou, onde é o verdadeiro local de
adoração. Onde que acontece isso? Então eles começaram a adorar deuses pagãos, fizeram seu próprio templo, tentando ser uma cópia de Jerusalém. E é muito interessante isso daqui. Sabe por quê? Eu fico pensando nas atitudes do diabo. O diabo é um eterno, não eterno, mas imitador do Senhor. Ele tenta fazer e copiar todas as coisas que Jesus faz. Ele é um imitador barato das coisas do Senhor. E ele é especialista em imitar e distorcer a palavra do Senhor. O povo se desviou e viraram os samaritanos, odiado pelos judeus porque se misturaram com outros povos. Os judeus literalmente odiavam os samaritanos. É muito simples você encontrar historiadores contando que se um samaritano passasse nessa rua aqui, o judeu atravessava a rua. Quem o Senhor Jesus enfatizou mais? Os samaritanos. Por quê? Qual era a missão do Senhor Jesus? Restaurar as 12 tribos. As 10 que foram para o norte e as 2 que ficaram no sul, Benjamim e Judá. A missão do Senhor era restaurar as 12 tribos. Perceba, o Senhor Jesus vai para a cruz do Calvário, vence a morte, se torna rei desse universo, pisa na cabeça do inimigo, como diz as Sagradas Escrituras, governa esse universo e a história continua sendo desenvolvida. Chegamos em Atos dos Apóstolos, onde é o livro histórico do Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, perceba que acontece o mesmo trajeto. Jerusalém, Samaria, gentios, o Senhor Jesus com lampejos disso. Você vai perceber isso em Atos dos Apóstolos. Se você dividir o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que do capítulo 1 desse livro histórico do Novo Testamento até o capítulo 7, ele acontece em Jerusalém, na Judéia. Jerusalém. Até o capítulo 2, olha que coisa interessante, já mostrando as dimensões do povo de Deus, o alcance dos gentios, mostra esse ato único do Pentecostes, onde povos de 17 línguas, nações, culturas estão ali reunidos. E tem um detalhe importante aqui. Às vezes nós olhamos o Pentecostes, às vezes irmãos nossos olham o Pentecostes só com uma visão de homens poderosos. Olha, eles escutavam a falar na sua própria língua, louvado seja o Senhor. Isso também é verdade. Mas nós já podemos olhar o Pentecostes numa visão escatológica, porque ali o Senhor Jesus estava cumprindo o que Ele veio fazer, restaurando as 12 tribos de Israel, abrindo o mundo para os gentios, pessoas de 17 povos diferentes, voltaram então para suas casas, pregando o evangelho a toda criatura, louvado seja o Senhor. Perceba, isso é maravilhoso, porque se nós estamos aqui nesse culto hoje, primeiro é importante você observar que existem bênçãos do Senhor que são reservadas quando o povo de Deus é reunido. Segundo lugar, o culto é muito importante porque nós temos uma visão escatológica do fim. O fim está chegando e chegando e chegando. E se nós estamos aqui sentados, pessoas de diferentes nações, nacionalidades, tem um aqui que os parentes vieram da Itália, outro de Portugal, outro da Espanha, outro da África, outro de outros países, e todos reunidos aqui. Nós podemos vislumbrar um pouco do que será o céu, porque no céu terão pessoas de todas línguas, raças e nações reunidas, adorando somente o Cordeiro. É por isso que nós estamos aqui, para adorar somente o Cordeiro, louvado e engrandecido seja o nome dele. Mas Atos 3-7, para a gente continuar a história, que eu tenho mais um pouco para falar para vocês, segura aí na cadeira. Atos 3-7, cura, prisão, milagres, disciplina do Senhor, instituição da liderança, até que chega no capítulo 7. Estevão é apedrejado, e no capítulo 8, diz que as vestes de Estevão foram colocadas
aos pés de um judeu, Saulo. Ali espalha o povo de Deus no capítulo 8. E diz o texto que, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Lembra? Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra, né? Olha se cumprindo aqui. Depois, no 9 tem o chamado de Paulo, a conversão de Paulo. E no 10 tem uma coisa muito especial. Também um detalhe muito importante se cumprindo aqui. No 10 o apóstolo Pedro tem uma visão. E tem lá a conversão de Cornélio, onde Pedro vê um lençol com muitos animais, né? Mostrando a impureza daquilo lá. E o apóstolo Pedro ainda com o seu preconceito de um judeu na cabeça. E ali o Senhor fala para ele: a nenhum homem considere comum ou imundo, mostrando que o evangelho é para todas as pessoas. Detalhe: o apóstolo Pedro, coluna da igreja. Onde o apóstolo Pedro está quando ele tem a visão do lençol? Num local muito importante da Bíblia, chamado, olha lá o nome, Jope. Que coisa maravilhosa a história da Bíblia. Porque em Jope está acontecendo a visão do apóstolo Pedro. Ele falando para não ser considerados estrangeiros imundos. O evangelho é para todas as pessoas. Mas o que era Jope? Um local que demonstrava o fechamento de missões mundiais para o mundo. Por quê? Porque foi o local que Jonas correu do Senhor. Diz as Sagradas Escrituras que o Senhor fala com Jonas para ir para Nínive, e Jonas desce até Jope para ir para Tarsis, possivelmente no sul da Espanha, para correr de Deus. Uma demonstração clara do fechamento de missões mundiais, onde o Senhor já estava dando lampejos no Antigo Testamento, que ele alcançaria o mundo. Agora, no mesmo local que o profeta corre de Deus, Deus abre as portas para o mundo, louvado seja o Senhor. E diz a Bíblia que agora em Jope os gentios recebem o Espírito Santo. O Evangelho está aberto para o mundo e nós fomos alcançados porque isso já aconteceu, louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui então nesse dia. E o que vamos fazer a partir de então? Qual que é a nossa missão, meus irmãos? Diz o versículo 11 que nós lemos, que assim como o Senhor Jesus Cristo subiu, Ele há de descer para buscar a sua noiva. O que nós vamos fazer até que isso seja cumprido? Nós vamos pregar o Evangelho a toda criatura, nós vamos nos engajar em missões, nós vamos fazer a vontade do Senhor, porque é para isso que Ele nos chamou. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Onde nós vamos pregar? Jerusalém, Judéia até os confins da terra. Diz Atos 1:8, um dos versículos que a gente mais fala aqui, um versículo chave. Você está entendendo, meus amados irmãos? Se você compreender tudo que eu falei aqui, isso muda a nossa visão da igreja. Para que a gente serve? Qual o propósito que nós estamos aqui? Muda a dimensão da seriedade disso aqui, do culto e de quando nós fazemos missões. Muda, como o Carlão disse, a forma que a gente vem aqui prestar um culto, talvez de qualquer jeito. Muda tudo. Muda o que a gente vai fazer com os nossos recursos. Muda o que a gente vai fazer com o nosso tempo. Muda tudo, porque nós estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor, até que da mesma forma que Ele subiu, Ele desça para buscar a sua igreja. Isso é maravilhoso. E esse texto, né, Atos 1:8, que a gente sempre fala, é esplêndido. Porque fala, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, porque a construção do texto está falando em todos os locais ao mesmo tempo. Qual a dimensão? Nós vamos, vocês
tem muitos contatos com pessoas de outros locais, de outros países, vocês são missionários, mas onde a gente não pode ir, a gente ajuda, a gente desprende do nosso recurso para ajudar pessoas que vão, porque no fim, somos um povo que será reunido no céu, somos irmãos em Cristo, a igreja de Cristo espalhado pela face da terra. Então quem que vai fazer esse trabalho, meus irmãos? Nós vamos fazer esse trabalho. Eu coloquei aqui algumas sugestões para fazer e quero falar isso com muito respeito a você que está aqui. Primeiro, se você não fala de Jesus nem para seus amigos de serviço, amigos, etc., tem algo que precisa ser repensado na sua vida. Muitas pessoas contam a história, eu acho que é inventada, mas é bem possível, que um rapaz foi falar com um grande missionário e ele falou, eu quero fazer missões na China. E o missionário começou a perguntar para ele, mas como é que é o seu bairro? Me fale o nome das pessoas do seu bairro. E ele percebeu que ele não... E do seu serviço? Você faz um discipulado com elas? Você fala de Jesus para elas? Você convida elas para ir na igreja? E viu que ele deu uma recuada. E ele falou, meu filho, se você não faz nem no seu bairro, como que você quer ir para a China? E aí eles completam, né? Você não vai ser missionário nem aqui, nem na China, não é verdade? Se você não fala do amor do Senhor, se o teu testemunho não demonstra o Senhor, tem algo que precisa ser repensado, meu irmão, com todo respeito. Com todo respeito. Agora, nós podemos alcançar pessoas, até os confins da terra, ou pessoas em José Bonifácio. Eu fiz uma lista para você, essa lista muda pouco, viu? Pouca mudança. Dos grupos menos alcançados. Olha lá, índios, ribeirinhos, sobretudo de Manaus, é interessante, eu estava olhando a estatística, Manaus, uma das cidades com mais evangélicos do Brasil, com a população de ribeirinhos dos menos alcançados. Quilombolas, moradores do sertão nordestino, ciganos, surdos, ricos entre os mais ricos e pobres entre os mais pobres, imigrantes e pantaneiros, né? Sobrevivem do Pantanal. Algumas pessoas ainda falam que existem mais ou menos, esses números mudam, uns falam de 2.000, 3.000, a última vez eu ouvi dizer que tem 5.000 povos não alcançados no mundo. E esses povos, eles estão espalhados, no Brasil tem vários, por exemplo, indígenas, que tem tribos pequenas, que tem sua língua local, que você não consegue nem chegar. Você não consegue ir até lá, você não tem autorização para ir até lá. Eu falei aqui com os irmãos que no ano passado, os missionários João e Andresa, eles mandaram uma mensagem muito alegres, porque uma tribo do lado onde eles estão, o cacique lá, que é o capitão, autorizou pregar o evangelho para os índios. E você fala, mas não pode? Não pode, é tudo controlado. Tudo controlado. Nós fomos lá, dentro da aldeia, e assim que a gente chegou, o capitão já sabe, é tudo controlado. Não pode falar do amor do Senhor sem autorização. E foi uma grande conquista, isso, para eles ouvirem do amor do Senhor. Pergunto para você, desses povos menos alcançados, será que não tem algum deles aqui em José Bonifácio, não? Talvez aqui não tenha grupos de índios com suas culturas e línguas. Talvez aqui não tenham ciganos, mas um grupo de surdo e mudo tem. Talvez Deus te chama para aprender a linguagem de sinais, para que no culto tenha um espaço para eles, ou para que você vá até eles, falar do amor do Senhor Jesus na linguagem deles, até eles se reunirem conosco.
Não sei se tem os mais ricos dos mais ricos, ou mais pobres entre os mais pobres, miseráveis. Mas às vezes tem pessoas aqui dentro de José Bonifácio, desse grupo não alcançado. E o que a gente fica fazendo? Às vezes só vem na igreja de domingo à noite, chega atrasado. Pensa no nosso umbigo, enquanto Jesus abriu o mundo para missões. E vai voltar assim que a palavra dele for espalhada. Às vezes nós vamos abrir um culto aqui, mas você tem que dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado. Eu vou fazer um curso de língua de sinais, de sei lá o quê. Até eu lembro que tem alguns meninos bolivianos que vêm no Conexão Kids, e eu estava compartilhando com a minha esposa, que eles vivem numa cultura muito deles, por sinal, né, em grupos, sobretudo em São Paulo. Eu não vou nem comentar. Muito deles, e a Igreja Presbiteriana da Penha abriu um culto só para eles. Um culto para eles, porque eles não participavam. Perceba, às vezes Deus te dá ideias para você alcançar. O que você não pode é ficar parado. Nós precisamos fazer alguma coisa disso que o Senhor Jesus já abriu no mundo. Ele nos chama para fazer alguma coisa. E essa semana eu tive uma aula, e aquilo lá me chocou muito, assim. Eu parei para chorar um tempo no escritório, porque é vergonhoso. O professor lá de Teologia Bíblica de Missões, ele falou: fizeram um levantamento dentro dessas 5.000 etnias não alcançadas. Quando ele diz etnias não alcançadas, são povos que nunca escutaram falar do Evangelho, ou que têm 1% a 2% de evangélicos, e isso está minguando cada dia mais. Eles até consideram que precisam ser realcançados, né? Igual a Europa, alguns países da Europa, sobretudo a Itália hoje. E ele falou: fizeram um levantamento dos cristãos mundiais que precisavam para evangelizar o mundo, tudo. Um dos últimos sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Não é que o Senhor Jesus Cristo vai voltar assim que evangelizar a última pessoa, mas é o sinal, o mundo está pronto, todo mundo escutou falar do Senhor Jesus. Fizeram levantamento de pessoas e de recursos que precisam. Para evangelizar o mundo, nós precisaríamos de 0,1% de missionários. O que significa isso? Que se a nossa igreja tivesse 1.000 pessoas, ou se juntar várias igrejas de José Bonifácio com 1.000 pessoas, precisaria mandar uma pessoa para um local para evangelizar o mundo. Aquilo já me chocou, porque ele falou: e pasmem vocês, por causa dessa visão global, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma das denominações que em sua agência missionária tem mais missionários do mundo. Ele falou: nós temos 800.000 membros, nós teremos que ter 800 missionários. Nós temos 200 missionários. Não estou contando pessoas que vão aleatórios, sem a PMT, por exemplo, que a gente ajuda. Mas ele fala, porque o pessoal começou a falar: não, mas esse número é muito pouco, isso é muito fácil de alcançar. Uma pessoa a cada 1.000, não é possível. Aí ele falou: agora eu vou dar um dado mais alarmante para vocês. Para evangelizar o mundo, dos crentes precisariam de 0,1%. Aí você fala: quanto de recurso precisaria cada crente dispor do seu bolso para sustentar esses missionários, igual a gente faz ali? Não é escola dominical, vai falar: você tem algum chute? R$10 por mês por crente. É vergonhoso, irmãos. É vergonhoso. Fala a verdade. É vergonhoso isso.
Estou falando de missões transculturais. É vergonhoso, e nessa hora não tem como você não pensar o quanto nós estamos longe. Você não pensar que é só pela misericórdia do Senhor mesmo para Ele voltar. Que se for pelos nossos esforços, nossa, vixe. É vergonhoso, irmãos. Mas talvez hoje você poderia fazer um compromisso com o Senhor, já concluindo aqui. Talvez você poderia pensar num grupo não alcançado, nos surdos de José Bonifácio. Mas primeiro, como a mulher samaritana, pense no seu testemunho pessoal. E meu irmão, se você, com todo o amor do mundo, eu vou falar isso aqui, se você não faz nem o básico, você não vai tomar a decisão de ir além e evangelizar essas pessoas. Você não vai tomar, se nem o básico você faz. Estou falando com muito amor ao seu coração. Segundo lugar, como nós falamos, talvez hoje aqui você pudesse fazer um compromisso de doar R$10 por mês em missões transculturais. É vergonhoso, irmãos. É vergonhoso. É vergonhoso. Estatisticamente, nós contribuímos com mais. Louvado seja o Senhor. Mas é vergonhoso pensar que todos podem fazer aqui. Mas eu quero falar uma outra coisa com muito amor aqui. Se você não faz nem o básico, que é ser generoso, devolver o seu dízimo, você nunca vai investir R$10 em missões. Nunca. Meus irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Dízimo, ofertas, é conversa espiritual, não tem a ver com dinheiro. Talvez hoje você pode fazer um compromisso com Deus, de restaurar sua vida, de testemunho, de voltar a ser um dizimista, um ofertante fiel ao Senhor, e fazer esse compromisso de dar R$10 mensais. E vou falar uma coisa para vocês. Esse dado me chocou tanto, que alguns irmãos sabem, mas louvado seja o Senhor, nós vamos começar a construção da parte de cima da nossa igreja. Só que eu sou incapaz de fazer um desafio para os irmãos antes de falar disso aqui. Não faz sentido. Não faz sentido algum. A gente dispor do nosso recurso, nós vamos ter oportunidade, nós já vamos começar já a construção. Mas dispor só para construir, sendo que nós estamos vendo esses dados aqui, gente morrendo e gerações morrendo, sem conhecer o Evangelho. Não faz sentido. Eu não posso fazer isso. Deus requer compromisso do seu povo. E sabe o que vai acontecer? Com certeza, hoje você toma uma decisão espiritual. O resto aqui, construção, Deus levanta com sobra. Sempre aconteceu isso aqui na igreja e vai continuar acontecendo se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. O resto Deus vai cuidar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos restaure nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, já vamos ficar de pé, que nós vamos cantar também. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Oh Deus, perdoe a nossa negligência, Pai. Nós somos negligentes com as coisas espirituais do Senhor. Negligentes com o tempo, negligentes com o recurso, negligentes com os dons que o Senhor mesmo nos concedeu. Tenha misericórdia de nós, Pai. Que sobre nós recaia a Tua graça, a Sua misericórdia, Deus. E Deus, que em nome de Jesus, nós possamos de fato ser uma igreja obediente, uma igreja envolvida, uma igreja alegre, uma igreja que reconhece a mão do Senhor, uma igreja que se dispõe, ó Deus, em tempo, recursos, para fazer a Sua obra, Pai. Desperta, ó Deus, pessoas aqui para alcançar os não alcançados.
Dê ideias, ó Deus, na mente de irmãos, ó Deus, para fazerem coisas que vão demonstrar o Senhor, que vão testemunhar do Senhor. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, ó Deus, por mais uma etapa que o Senhor tem nos dado disponibilidade de começar, a etapa da construção. Deus, mas acima de tudo, restaure os nossos corações, nosso compromisso com o Senhor. Nós precisamos de um povo firme, apegado na oração, um povo compromissado, jovens, adultos compromissados com a Tua palavra, dispostos a pagar um preço, o preço de Te seguir. O Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor já fez tanto por nós. Nos restaura, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você pode depositar aqui no gasofilaço nessa canção.